É com imenso prazer que nós damos início ao primeiro encontro Mais Contigo Brasil, promoção da saúde mental e prevenção do suicídio. Bom, eu me chamo Isabelle e junto com a minha colega Débora... Estamos juntos na luta pela vida. E junto com a minha colega Débora, nós vamos conduzir a apresentação do evento no dia de hoje. O vídeo que vocês assistiram no início, ele foi uma produção do Grupo Talento Jovens, vinculado ao Centro de Danças da cidade de Uberlândia. Esse centro de dança ele tem como principal objetivo reunir jovens e adolescentes que buscam, por meio da arte, da expressão corporal, tratar sobre temas de importante dimensão social. Esse vídeo ele foi produzido e pensado pelos adolescentes do grupo e ele também contou com o apoio da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, todo o nosso encontro, todo o nosso evento, ele está sendo organizado pelo Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção em Suicídio, o CEP, e também pelo Laboratório de Estudos em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, o LEPS. Tanto o CEPS como o LEPS são grupos de pesquisa e extensão vinculados à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e nós possuímos como principais objetivos o desenvolvimento de pesquisas de alto impacto, a produção de ações de extensão dentro da comunidade, a capacitação de estudantes e profissionais, e também uma aproximação das iniciativas de pesquisas científicas com a sociedade, com o intuito de levarmos cada vez mais, mostrar cada vez mais para todo mundo sobre a importância do cuidado à saúde mental e também sobre a importância da prevenção do suicídio. Bom, nós aproveitamos para convidar a todos para nos conhecer um pouquinho mais e se aproximar um pouco mais do nosso trabalho através do nosso site, Inspiração, e também através das nossas redes sociais. Em nome do grupo também, nós gostaríamos de agradecer à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e também à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, lá de Portugal, porque nós sabemos que sem vocês nós não estaríamos conseguindo desenvolver este evento e que o suporte das duas instituições foi de extrema importância para oportunizar a execução do projeto Mais Contigo. Além disso, além do desenvolvimento de iniciativas de promoção da saúde mental e prevenção do suicídio, reforçando cada vez mais sobre a importância do compromisso da universidade com a população, em especial as universidades públicas brasileiras. Antes de iniciar, nós gostaríamos também de dar alguns avisos sobre a organização do evento. Eu gostaria de pedir para a Débora, está passando o slide, por favor? Para organizar. Isso. Esses avisos gerais, inicialmente gostaria de falar sobre a lista de presença. Para constar a presença de vocês precisarão preencher o formulário do credenciamento na plataforma Ivem3, que é a mesma plataforma no qual vocês fizeram a inscrição. Então, como que funciona? Vocês vão entrar na plataforma Ivem3, entrar na plataforma com o e-mail utilizado para inscrição e depois acessar sobre o certificado. O certificado ele vai ser enviado por essa mesma plataforma, então vocês vão receber o certificado no e-mail de vocês. Só que os únicos que têm direito a receber o certificado são aqueles que fizeram a inscrição prévia no evento. As inscrições, elas se fecharam hoje no período da tarde. E quem preencheu o formulário de credenciamento. Então, para você receber o seu certificado, você precisa ter feito a sua inscrição prévia e também ter preenchido o seu formulário de credenciamento, tudo bem? Sobre as questões. Para uma melhor organização das questões e para a gente não ter o risco de perder nenhuma questão que vocês possam vir a ter, aqui na descrição do vídeo do YouTube, vocês vão encontrar um link para um formulário de perguntas. Então, quem tiver alguma questão acerca de qualquer das palestras que a gente vai abordar hoje, entra nesse link e vocês podem mandar sua pergunta por lá, para a gente realmente não ter esse risco de perder nenhuma pergunta, nenhuma questão. E todas elas serão respondidas ao final do evento, depois da explanação das palestras. Esse evento, ele também ficará disponível tanto no canal do YouTube da Escola de Enfermagem, como também no canal do YouTube do CEPS, caso vocês queiram assistir depois ou compartilhar com outras pessoas. E nós gostaríamos também de ressaltar e frisar uma questão muito importante.
O evento de hoje, tudo que for falado aqui hoje, é de caráter informativo e educacional. Então, se por acaso você está passando por algum tipo de sofrimento emocional ou conhece alguém que esteja passando por essa situação, nós indicamos que vocês procurem algum tipo de ajuda profissional especializado, para que juntos vocês consigam traçar uma intervenção e a melhor solução para o caso em questão. Então, gente, é isso. Ficamos muito felizes com a participação de vocês. Esperamos que vocês possam aproveitar cada palestra que foi, tipo assim, produzida com muito carinho para cada um. Eu passo a palavra agora para minha colega Débora, que vai fazer a apresentação dos palestrantes. Tenham todos um bom evento. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. E para dar início ao nosso encontro, nós vamos começar com a nossa primeira palestrante, que é a professora Kelly Giáquero Vedana. A professora Kelly é doutora em enfermagem psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, professora doutora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP. Ela fez pós-doutorado pela Escola Superior de Enfermagem de Coimbra e atualmente é coordenadora do Centro de Educação e Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, o CEPS. Então, eu passo a palavra à professora Kelly. Muito obrigada, Débora. Na verdade, eu vou apenas dar as boas-vindas a todos e a todas. Gostaria de agradecer cada pessoa que está nos acompanhando nesse momento. Professor José Carlos, professora Karine, Camila, Aline, Laisa, vocês vão poder ter, assim, né, falas muito interessantes, apresentações muito enriquecedoras. Né, agradeço também a todos os membros do CEPS por todo o suporte que sempre dão para todas as atividades relacionadas ao Mais Contigo. Agradeço também, de forma especial, a comissão organizadora desse evento, que fez um trabalho planejado de forma muito cuidadosa para todos vocês. E agradeço também a todos os parceiros e parceiras que, ao longo dos últimos anos, demonstraram interesse em conhecer e participar das atividades ligadas ao Mais Contigo. O Mais Contigo ele é um projeto que promove a saúde mental e a prevenção do suicídio, especialmente a prevenção universal, né? E fazendo uma analogia com o nome do projeto, ele favorece muitos fatores de proteção, né? Para que cada um de nós esteja mais de bem consigo mesmo, né? Então, trabalhando aí, vocês vão conhecer um pouquinho mais nessa tarde sobre o projeto e perceber que ele trabalha muito a autoestima, autoconhecimento, resolução de problemas, né, gestão de situações complexas, difíceis, gestão de emoções, né, comunicação. Trabalha também muito para que nós possamos estar mais de bem uns com os outros, né, por meio do acolhimento, pertença, comunicação. E o projeto também favorece, como vocês vão conhecer um pouco mais depois, a construção de uma rede de apoio mais da saúde e os coordenadores do projeto. Esse projeto é parte de aqui no Brasil, né, acho que é parte de um esforço colaborativo de muitas pessoas que se abriram para esse projeto e que se uniram, né, em torno de metas, né, de esperanças, de sonhos, esforços conjuntos e de muita fundamentação em evidências científicas, né. Como vocês vão conhecer um pouco mais adiante, né, esse histórico do projeto, na verdade, ele começa lá em Portugal com o professor José Carlos, né, depois a Camila, que vai falar um pouquinho aqui com a gente hoje, fez um intercâmbio, começou a sonhar com a possibilidade de trazer o projeto para o nosso país, em seguida nós nos conhecemos, estreitamos aí as articulações com o professor José Carlos, e desde então o projeto foi sendo adaptado para o nosso contexto, né, com muito esforço, negociação, organização, né, muitas discussões, para que ele pudesse estar da melhor forma possível antes de expandir. Antes da pandemia, né, estávamos em pleno processo de expansão, com vários estados do Brasil interessados em iniciar o projeto.
Também discutimos algumas organizações, porque precisamos estabelecer algumas coordenações regionais para que esse projeto pudesse realmente crescer em diferentes lugares, né, já que o nosso país é muito grande. E toda essa estruturação está aí, aguardando, né, a possibilidade de uma retomada. Mas achei muito interessante também que hoje, né, nós estamos num momento histórico, e vale a pena reforçar isso para vocês, já que esse é o nosso primeiro encontro aqui no Brasil, né, do Mais Contigo no Brasil. Então, vocês estão participando, né, da nossa história, eu agradeço muito a participação de todos. Estamos num momento desafiador, né, com algumas incertezas, mas também com muitas possibilidades, como essa que nós estamos vivendo aqui. Né? Então, eu não vou antecipar muito o que vai ser dito nas palestras. Muito obrigada por fazer parte da nossa história. Muito obrigada, professora Kelly. Então, agora, nós vamos ouvir o professor José Carlos Pereira dos Santos, que vai falar sobre promoção de saúde mental e prevenção do suicídio. Então, ele é enfermeiro, especialista em enfermagem de saúde mental e psiquiatria, professor coordenador da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, relator do Programa Nacional de Prevenção do Suicídio de Portugal e é o coordenador do projeto Mais Contigo. Passo a palavra para o senhor, professor. Ok, muito obrigado, Débora. Queria naturalmente agradecer as suas palavras simpáticas, agradecer e cumprimentar a professora Kelly, a professora Karine, que também estou a ver, a Aline, a Camila, que não estou a ver, mas penso que está por aqui. E, portanto, queria, no fundo, cumprimentar-vos a todos, agradecer o facto de estarem a realizar o primeiro encontro Mais Contigo no Brasil, como a professora Kelly disse há pouco, de facto, hoje estamos a fazer história, e eu achei que faria sentido, neste primeiro encontro do Brasil, ao invés de fazer aquela apresentação mais ou menos padrão, em que falo do Mais Contigo, achei que faria algum sentido ir ao baú e buscar alguns documentos históricos do Mais Contigo, e pela primeira vez ontem tivemos uma reunião e eu tive que pedir a alguns amigos do Mais Contigo para me mandarem, porque nem tinha isso, mas vou tentar. Foi muito giro esta preparação desta comunicação, que também agradeço, e foi muito giro ir buscar algumas coisas ao baú e ver que nós já existimos de facto há 11 anos e já fomos fazendo um pouquinho de história, já temos algumas histórias para contar. E, portanto, eu irei fazer um pouco essa transição, essa passagem histórica, procurando as pontes com o Brasil, e foram muitas, e logo desde o início, mesmo que nós não soubéssemos, nem tivéssemos na cabeça que um dia iríamos ter o Mais Contigo no Brasil, mas de facto havia aqui ligações com o Brasil desde o início, e eu vou tentar passar isso. Eu não sei, Aline, se posso, eu não consigo passar os slides, eu pedi exatamente o favor de passar, muito bem. Então, este é o primeiro slide, remonta a 2009, e o que é isto? Para quem está hoje a ter o primeiro contacto com o Mais Contigo surgiu no decorrer do curso de especialidade em enfermagem de saúde mental na Escola de Enfermagem de Coimbra, e na altura acompanhava ensino clínico, no ensino clínico nós chamamos saúde mental comunitária. Estávamos a fazer ensino clínico e houve 3 alunos, 3 colegas, 3 amigos hoje, que foi o Jorge Façanha, a Maria Pedro Erce e a Rosa Simões, que disseram, eu na altura trabalhava mais com idosos e andava muito pelas áreas do luto, que era a minha área de interesse nessa altura mais do que propriamente os jovens, e eles disseram, nós gostávamos de trabalhar com jovens, e então começámos a trabalhar com jovens. Aqui está o primeiro guião que tivemos, na altura não se chamava o Mais Contigo, chamava-se Believe. Trabalhávamos 2 dimensões sobretudo, que era a autoestima e o coping, e este foi o primeiro relatório de ensino clínico, e que no fundo estão aqui as raízes do Mais Contigo.
Bom, passado isso com alguma validade, tínhamos encontrado resultados muito interessantes entre a primeira fase e a segunda fase e publicámos, curiosamente, o nosso primeiro artigo, foi numa revista brasileira, curiosamente, com genes na Escola de Ribeirão Preto, que é uma revista eletrónica, que é a SEMAD, que existe hoje ainda, e que é, de facto, a nossa primeira publicação conjunta e onde nós damos conta do primeiro resultado e da primeira avaliação do resultado. Eu, na altura, como disse, era professor da Maria, do Jorge e da Rosa, e quando eu disse, temos que avaliar isto, eles não perceberam muito bem, pensa bem, mais uma coisa da escola, mais uma chatice dos docentes. Eu penso que hoje ninguém põe em causa de que esta avaliação inicial e esta avaliação que fizemos foi o que nos permitiu dar o salto depois para um projeto mais estruturado, mais organizado, mas tínhamos que ver primeiro se tinha validade para avançarmos ou não. E, Aline, se puder fazer o favor de passar um novo slide. Sim, e então, esta é a equipa inicial. Quem era a equipa inicial? Era o Jorge, a Maria Pedro e a Rosa Simões, que eram os tais alunos que vinham da especialidade, e a Lúcia, a enfermeira Lúcia, que também pertence hoje a Mais Contigo, também começou a participar, porque ela trabalhava na altura nos cuidados, na atenção básica de saúde, nos cuidados primários, e disse-nos, isso correu tão bem, e que tal se nós alargássemos o projeto para outras escolas. E então, alargámos para outras escolas, e são os nossos primeiros parceiros, que foi a Direção Regional de Educação, a Consulta de Prevenção de Suicídio dos UGS, que era a tal retaguarda, que a professora Kelly falou há pouco, e, portanto, se nós tivéssemos alguma questão, nós tínhamos alguém a quem recorrer para servir de retaguarda, e tínhamos o Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Pediátrico de Coimbra e o Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital de Aveiro. E foi neste ano, 2010, 2011, sim, Aline, passo por favor, que nós fizemos o nosso primeiro encontro, e no nosso primeiro encontro, que também foi em 2012, permitiu-nos validar e apresentar publicamente o nosso logotipo, o logotipo do boneco com os braços esticados e a t-shirt verde. Foi construído por uma aluna de uma escola aqui próxima de Coimbra, de uma escola de Amielhada, que estava em projeto. Nós lançámos o concurso do logotipo e houve uma aluna que de facto apresentou-nos este boneco e que nós... Houve muitas candidaturas, não sei, mas largas dezenas de candidaturas, mas nós acabámos por escolher este logotipo e fizemos um primeiro encontro do Mais Contigo. Se repararem, não sei se vocês conseguem ver bem, mas o que nós apresentámos aqui foi a matriz, a implementação do programa, a formação, a prevenção e a pós-venção. Já na altura nós tivemos uma escola com quem trabalhámos em pós-venção. E, portanto, este foi o primeiro encontro, foi, digamos, a apresentação pública do Mais Contigo num setting mais formal, com pessoas com responsabilidades no Ministério da Saúde, e foi aqui que nos permitiu dar um salto interessante do ponto de vista qualitativo na dimensão do Mais Contigo. E, Aline, por favor, pode passar o outro slide. Exatamente porquê? Porque em 2013 nós viemos a construir o Plano Nacional de Prevenção do Suicídio e o Mais Contigo já foi uma boa prática reconhecido no Plano Nacional. Dizíamos o que era o Mais Contigo e que permitiu ao Ministério da Saúde, à Direção-Geral de Saúde, através do Programa Nacional de Saúde Mental, passar a financiar o Mais Contigo. E, portanto, em 2013 saímos da região centro, da região aqui próxima de Coimbra, para termos um âmbito mais nacional. Começámos com Lisboa, com os Açores, e atualmente estamos um pouco espalhados por Portugal, um pouco por todo o lado. Este ano, por exemplo, 2019, 2020, tivemos o projeto em todas as ARS do país. As ARS é a Administrações Regionais de Saúde, que estão ligadas aos cuidados de saúde primários, e tivemos em todas as Administrações Regionais de Saúde, mas o grande salto foi em 2013, através do financiamento da Direção-Geral de Saúde. Aline, se puder...
ok? Em 2014, esta equipa ainda um pouquinho mais reduzida, nós atualmente somos 8, nesta altura éramos 5, publicou o primeiro manual, o Mais Contigo, já financiado pela Direção-Geral de Saúde, e que aproveito para dizer que até ao final deste ano iremos ter um novo manual com algumas intervenções mais atualizadas, com um capítulo com testemunhos das diferentes regiões onde está a ser implementado o Mais Contigo, e, portanto, vamos ter um novo manual para atualizar um pouco as intervenções que vamos tendo no programa Mais Contigo. Eline, se puder avançar um pouquinho mais. Sim, este é o quarto encontro em 2015. Aqui, o que é que aconteceu de relevante nesta data? Alargámos a equipa, nós éramos 4 e passámos a ser 8. Portanto, neste momento somos 8, aquilo que mantemos na equipa, e isto é também uma forma de homenagem ao Dr. Álvaro de Carvalho, que era na altura o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental, infelizmente já não está entre nós, mas que foi um grande impulsionador, e devemos muito ao Dr. Álvaro Carvalho, o extravasar do Mais Contigo, a credibilidade do Mais Contigo e o apoio que ele sempre deu ao Mais Contigo. E Aline, se puder... Ok? Bom, e aqui começam as nossas pontes um pouquinho, agora com pessoas, com caras, com o Brasil, e naturalmente a Camila foi uma pessoa muito importante para a ligação do Mais Contigo. A Camila esteve em Coimbra em 2015, teve a oportunidade de andar connosco nas escolas, de visitar algumas escolas onde tínhamos intervenção do Mais Contigo, e depois em 2017, já em colaboração com a professora Kelly, saiu o primeiro projeto do Mais Contigo no Brasil, obviamente com algumas adaptações culturais, algumas adaptações contextuais, porque sabemos que a prevenção do suicídio se faz tendo em conta o contexto, se faz tendo em conta as realidades em cada local, e não é nossa intenção colocar o Mais Contigo que fazemos em Portugal em todo o lado, porque há questões específicas, regionais, culturais, ambientais, que levam a que, de facto, tenha que haver algumas alterações. E, portanto, este é o primeiro projeto do Mais Contigo do Brasil em 2017. Aline, por favor. Em 2019, 2020, portanto, em 2018 eu estive em Ribeirão Preto, tivemos a oportunidade também de aprofundar a perspectiva do Brasil, e em 2019, 2020, agora no Uberlândia, com a professora Karine e com a professora Fabiola, também lançámos as sementes para o Mais Contigo, sobre a coordenação do Mais Contigo Brasil da professora Kelly, mas também a trabalhar um Mais Contigo um pouquinho diferente aqui, o Mais Contigo Universidades, que é uma faixa etária onde nós habitualmente não temos intervenção, mas vamos experimentar, em princípio, na Uberlândia, na Universidade Federal da Uberlândia, para depois perceber o impacto, fazermos a avaliação, tirarmos as conclusões que conseguirmos tirar, para verificar se podemos depois estender o Mais Contigo universidades para outras regiões do Brasil ou, eventualmente, de outro país. Aline, por favor. Pronto, e então, chegados aqui, explicadas estas pontes do Mais Contigo com o Brasil, e dizer da nossa satisfação por o Mais Contigo estar também no Brasil e estar a correr, segundo a nossa avaliação, bastante bem, com muito entusiasmo por parte das pessoas que estão a liderar, que nós agradecemos. Falar um pouquinho do que é o Mais Contigo agora em Portugal, que é um pouquinho mais alargado do que o Mais Contigo Brasil. O que é que nós temos? Temos a intervenção Mais Contigo típica, depois temos a tela de emoções, que é uma intervenção específica das escolas artísticas, particularmente das escolas de dança, e sabemos porquê, quer dizer, as escolas de dança, além de todas as questões e desafios que se colocam à adolescência, tem também a questão do corpo, com uma elevada prevalência de questões ligadas aos distúrbios alimentares, e, portanto, tivemos um programa específico para as escolas de
de dança, artísticas e particularmente escolas de dança, e depois a pós-venção, obviamente que é desde o início, mas que mantemos muito ativa. Este ano estamos em 2 escolas onde houve suicídios de adolescentes e, portanto, estamos a trabalhar com essas escolas, e o Mais Contigo Brasil, que vocês conhecem melhor do que eu, que são as 4 aspectos, as 4 ramificações do Mais Contigo. Neste momento, esperamos que muito brevemente possamos ter aqui o Mais Contigo Universidades como uma realidade que irá nascer no Brasil. E Aline, por favor. Bom, este quadro assim fica um pouquinho complexo. Eu vou tentar explicar um bocadinho as genes do Mais Contigo, a filosofia do Mais Contigo, porque no fundo é isso que nos interessa. E basicamente o que é relevante no Mais Contigo e que lhe dá alguma identidade. Primeiro é esta noção de rede. Nós só vamos trabalhar com os estudantes depois de criarmos rede. Criamos rede nos serviços de saúde, criamos rede na escola, com os assistentes operacionais e com os professores, criamos rede na família, naturalmente com os encarregados de educação, com os pais, e só depois é que vamos intervir diretamente com os estudantes, exatamente para se houver alguma questão que eles queiram partilhar na família, alguma questão que eles queiram clarificar, terem a rede que lhes dá esse apoio. E, portanto, fazemos prevenção universal com todos, prevenção indicada quando trabalhamos especificamente prevenção seletiva quando trabalhamos com adolescentes que têm comportamentos autolesivos, tiveram tentativa de suicídio, portanto, trabalhamos disso também com eles. Fazemos todos os anos o Dia Mais Contigo, em que as escolas têm que, de uma forma ou de outra, comemorar o Dia Mais Contigo, e depois todos os anos, este ano vai ser amanhã, comemoramos o Encontro Mais Contigo, onde partilhamos os resultados que conseguimos no ano letivo e fazemos sempre alguma sessão mais científica, no sentido de trazer alguns contributos para a formação e para a literacia em saúde mental das pessoas que acompanham Mais Contigo. Este ano amanhã, vamos ter 2 comunicações nestes moldes, uma com um responsável de saúde pública que nos vai dizer como é que nos devemos comportar na escola em tempos de Covid, e depois um psicólogo, curiosamente brasileiro, mas a trabalhar em Glasgow, que é o Tiago Zorteia, nos vai falar sobre as possíveis implicações do Covid na saúde dos adolescentes. Portanto, será muito interessante acompanharmos isto, e obviamente iremos ter a professora Kelly, a professora Karine, a professora Fabiola, a falar do Mais Contigo Brasil. Aline, por favor. Este é um quadro de resumo, síntese dos resultados quantitativos que temos tido. O que é que nos permite avaliar isto se formos analisando ao longo dos anos que começamos a trabalhar os dados de forma sistemática e a fazer os encontros? É que temos vindo a aumentar o N. Este ano o nosso N é de 7.993 estudantes com questionários validados. Nós temos 8.100 quase alunos que participaram no projeto, mas não conseguimos validar cerca de 100 estudantes. E o que nós podemos ver é que todos os anos, de uma forma ou de outra, vamos melhorando a saúde mental, algumas dimensões da saúde mental dos estudantes. O ano passado foi o bem-estar, o autoconceito e a sintomatologia depressiva. Há 2 anos o bem-estar, o autoconceito e o coping, e portanto vamos sempre melhorando, vai variando de ano para ano. Este ano não temos esta avaliação da efetividade, porque fruto do Covid, a esmagadora maioria das escolas não conseguiu implementar o programa, porque nós em março, em Portugal, entramos em confinamento, as aulas foram interrompidas, e portanto não tivemos a oportunidade de fazer esta avaliação, mas temos dados da primeira avaliação que fizemos e verificámos que cerca de 19% dos adolescentes cotavam na sintomatologia depressiva moderada ou grave, e dentre esses, cerca de 10%, cerca de 800 do total da amostra, 802, tinham um maior risco de comportamentos suicidários. Portanto, a questão dos adolescentes
continua a ser uma população muito importante para trabalharmos, porque é uma população de elevado risco, no caso português, não tanto para o suicídio consumado, mas muito para os comportamentos autolesivos. Aline, por favor, o último slide. Bom, o último slide era, obviamente, um agradecimento partilhado mais uma vez, dizer que entendemos que quando trabalhamos com Mais Contigo, estendemos redes, alargamos redes, estamos a trabalhar juntos para prevenir o suicídio, que é um dos lemas da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, da OMS, e que sempre que estamos juntos de alguém que está em crise, ou juntos de alguém que nos preocupamos com ela, mostramos preocupação, e isto bastam 40 segundos, que é o tempo que, alguns à volta do mundo, em que alguém morre por suicídio, nós podemos, de facto, fazer a diferença, e aquilo que eu espero é que todos nós que estamos preocupados com isto, que vamos trabalhando nestas questões da prevenção do suicídio, estamos disponíveis para, uma vez, 2 vezes, as vezes que forem necessárias, ganhar 40 segundos ganhando a vida de alguém. E esta era a grande mensagem e, obviamente, estarei disponível para as questões que entenderem por bem colocar. Muito obrigada, professor. Palavras maravilhosas, né? E apresentação maravilhosa também de um programa que só tem a crescer, né? E isso é muito bom. Vamos, então, agora para a professora Karine Zago. A professora Karine vai falar sobre o projeto Mais Contigo, promoção de saúde mental na universidade. Ela é formada em enfermagem e obstetrícia pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, especialista em enfermagem em unidade de terapia intensiva, mestre e doutora em enfermagem psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, enfermeira efetiva do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Eu passo a palavra à professora Karine. Obrigada. Eu vou colocar minha apresentação aqui em tela. Antes de eu começar. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim, Karine, estamos. Obrigada. Pessoal, quero dizer assim que é um grande prazer estar aqui hoje, nessa tarde, nesse momento, como a professora Kelly colocou, que é um momento histórico, né, do primeiro encontro Mais Contigo Brasil. Professora, vai vir muitos encontros ainda, né? E eu que já estou aqui na meia idade, daqui a um pouquinho eu vou estar bem velhinha aqui nos encontros Mais Contigo Brasil com vocês, viu? Se Deus quiser. É uma honra estar aqui dividindo a tela. Antes a gente dividia a mesa, né, minha gente? Nos eventos, hoje a gente divide a tela, mas poder dividir a tela com o professor José Carlos, com a professora Kelly, com toda a equipe dela. É um prazer poder conversar um pouco com vocês, com esse público que está nos assistindo aqui agora. Eu também queria falar um pouco sobre a minha trajetória, né? Dentro desse time, Mais Contigo Brasil, que eu já me sinto integrante. Né? O nosso contato com a saúde mental é bem antiga, né? Eu sou professora de saúde mental desde o ano de 2002, quase 20 anos de docência na área de saúde mental, e desde quando a gente começou a ministrar essa disciplina, tinha uma questão que nos inquietava, é que todas as vezes que esses estudantes universitários, né, desde aquela época, em 2002, que era um outro perfil de aluno,
mas sempre que eles passavam pela disciplina, suscitava muitas inquietações, né? E aí a gente dizia, olha, então, a partir de agora, a gente vai dar essa disciplina de uma forma diferente. Então, a gente dividiu os módulos, trazendo um módulo vivencial e um módulo teórico sobre a disciplina de saúde mental, né, sobre o cuidado de enfermagem em saúde mental. E aí a gente pôde perceber, durante esse módulo vivencial, que existia, por parte desses estudantes, dificuldades, questões de cunho emocional, que precisavam ser vistas, ser cuidada, concomitantemente, o aprendizado da disciplina de saúde mental, e também que fosse um cuidado transversal a todo o curso, né, aos 5 anos de curso que eles passam dentro da universidade. E assim fizemos, né, durante alguns anos, a gente foi montando um módulo vivencial, onde a gente foi construindo oficinas, construindo vivências, para trabalhar um pouco o autoconhecimento, empatia, o cuidado de si, o cuidado do outro, enfim. Esse trabalho que a gente fazia dentro de uma disciplina, né, curricular do curso de enfermagem foi ganhando corpo ao longo dos anos, até que surge dentro da Política Nacional de Atenção ao Estudante Universitário, né, para as universidades federais, surge a possibilidade de a gente montar um núcleo de atenção ao estudante universitário, que era uma sugestão dessa política nacional, não era obrigatório, mas vinha com uma sugestão. E daí nós, na Universidade Federal de Uberlândia, fomos o primeiro núcleo de atenção ao estudante da Universidade Federal, e aí, a partir desse núcleo, começamos a montar uma série de atividades, de cuidados, voltados ao estudante universitário. Até que a gente conseguiu entender que dentro desse perfil de aluno, né, que se coloca hoje, são pessoas que necessitam de cuidado em saúde mental, né? E quando a gente vai chocar isso com as pesquisas mundiais, isso está muito enfatizado, né? Logo depois do NAENF, vieram outros núcleos de atenção ao estudante dentro da Universidade Federal de Uberlândia, e esses núcleos, eles vinham pedir uma tutoria do NAENF, né, que já estava há alguns anos fazendo esse trabalho, para que a gente pudesse sugerir atividades, sugerir formas de fazer, e assim a gente foi elaborando como fazer, né, o cuidado em saúde mental nas universidades e também levantar as necessidades, né? Fizemos um grande banco de dados a partir da divisão de saúde, que é uma divisão ligada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Uberlândia, para que a gente pudesse compilar os dados que vinham a partir dos atendimentos, né, dos estudantes, que a gente fazia dentro da universidade. E até que a gente conseguiu entender que uma das questões que eram muito... que vinham com uma questão problematizadora, e aí a gente entendeu que precisava fazer alguma coisa por esses estudantes. Há 4 anos, começamos um evento na Universidade Federal de Uberlândia, que se chama Mês para a Vida e Setembro Amarelo, que então acontece o mês inteiro, né, do setembro, dentre outras atividades também que a gente implementou dentro da universidade. E aí, em 2017, tivemos um encontro com a Camila, que o professor já colocou, né, e a Kelly também, em Uberlândia, pela Divisão de Saúde, da Pró-Reitoria de Atenção Estudantil, que trouxe algumas possibilidades e nos apresentou o Mais Contigo Brasil. O Mais Contigo, né, o Mais Contigo Brasil, que eles estavam implementando a partir da escola de Ribeirão Preto. Então, foi um encontro muito bacana, né? Logo depois do ano de 2018, participamos do evento internacional de pesquisadores, que é ligado à Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, e aí tivemos contato com o professor, com a Kelly, né, e fomos ali desenvolvendo uma rede, né, de
de interesses afins em relação à atividade de cuidado estudantil, né? E aí a gente foi levantando essas questões em relação, entendendo um pouco do Mais Contigo Escolas, né, e do Mais Contigo Brasil, e começamos a perceber assim, olha, na verdade, a gente está falando do mesmo público, né? Porque existe adolescência dentro da universidade. Né? Então, a adolescência e a universidade são coisas muito próximas, né? A gente não tem adulto no início da graduação. Obviamente, a gente tem uma estatística, né, que tem uma quantidade de profissionais que são adultos, né, que já trabalham, estão em outra categoria. Mas o adolescente é a maioria que entra na graduação. Né, hoje, dentro da política de inclusão, né, das formas de ingresso nas universidades públicas federais, nós temos muitos adolescentes entre 16 e 17 anos, por exemplo. Né, e até 24 anos temos muitos adolescentes. E que aí eles ingressam numa atividade completamente diferente da escola. E aí a gente pensou, nossa, o Mais Contigo Escolas pode dar certo dentro da universidade. Talvez fazendo um ajuste aqui, outro ali, mas pode dar certo dentro da universidade, e começamos a abraçar essa perspectiva, esse sonho, esse desejo, essa vontade de estudar mais sobre o Mais Contigo, para entender se essa metodologia de cuidado encaixava dentro dessa população adolescente na universidade. Né? Alguns, né, quando a gente pega o ECA, a gente entende que é considerado adolescente entre 12 e 18 anos, podendo chegar a 21 anos em casos especiais, né? Então, adolescentes com vulnerabilidade social, psíquica, física, eles são também justificados pelo Instituto da Criança e do Adolescente, mas existem outros autores, né? Então, teve uma publicação no Lancet que fala que existe uma questão que não é cronológica, mas que é da vivência, que é da experiência do sujeito de ser adulto ou adolescente, e que muitas experiências da adolescência têm sido experimentadas até mais tarde, né? E que era interessante considerar um adolescente até os 24 anos. Né? E se a gente for pensar, dentro da universidade, é mais ou menos o tempo que, quando o aluno regular entra na Universidade Pública Federal, entre 16 e 17 anos, é o tempo que ele vai permanecer dentro da universidade. Então, quando ele sai para a vida adulta, praticamente, ele ainda passa um bom período da sua adolescência dentro da universidade. Em alguns slides aqui, eu vou trazer a 5ª Pesquisa Nacional do Fórum de Pró-Reitores da Universidade Pública Federal. Então, é uma pesquisa que eles apresentam a cada 2 anos, de todas as universidades, de todas as IFs, que a gente chama, né, que são instituições federais de ensino superior do Brasil. E aí reúne todos os dados. E, então, durante toda a apresentação, eu vou estar falando desse FONAPRACE, dessa 5ª Pesquisa Nacional, que traz para a gente qual é o perfil desses estudantes que a gente tem hoje, né? E o que a gente consegue ver que, durante os anos, né, então a gente tem aqui ingressante de 2012 até 2018, a gente vê uma taxa de 0,1, 1,1, né? Para 2018, a gente tem 13,9 de ingressantes entre 17 anos e menos. Então, e a gente tem um público muito grande também, até 24 anos. Então, dentro da universidade, também é lugar de adolescente. Temos adolescentes, né? Então, é algo que a gente fica também pensando se na verdade, o adolescente que tem que se adaptar a essa nova realidade, ou se a universidade precisa se adaptar a esses novos ingressantes que têm chegado cada vez mais novos e talvez irem desenvolvendo novas ferramentas, novas habilidades, estratégias de cuidado. Algumas pesquisas, né, que a gente vai encontrando, né, mais recentes, que apoiam essa questão do adoecimento mental dentro da universidade, elas vão falar dessa tríade, né, em relação ao estresse, a sintomas depressivos e sintomas ansiosos na universidade. E aí a gente vai encontrando diversas pesquisas.
E aí, o que a gente encontra com muita segurança nas pesquisas? Um momento bem crítico para esses universitários adolescentes, né, na sua maioria, é o primeiro ano da universidade, é o ingresso dele na universidade. E por que isso? A gente vai encontrando isso na pesquisa, né? O que a gente vai vendo? Que, na verdade, existe uma mudança muito brusca entre a escola, o ensino médio, né, e a perspectiva do ensino-aprendizagem da universidade. Então, se estabelece uma outra metodologia de ensino-aprendizado, se estabelece um outro ambiente de relações na instituição educacional. E toda essa mudança, ela acarreta um certo estresse para esses jovens e adolescentes que estão ingressando, né? Uma outra situação que ela é bem vigente, que a gente escuta dos estudantes ingressantes na universidade, é que agora eles percebem que eles não são adultos, mas precisam de ter responsabilidade. Um outro fenômeno que a gente entende que está implicado na questão psicoemocional desses ingressantes na universidade é também o fato de que, muitas vezes, a própria forma de ingresso no Brasil, o Enem, etc., dá uma abertura, um leque para você escolher a universidade em todo o Brasil. Então, geralmente, esses estudantes, eles vão para fora do seu estado ou da sua cidade, estudar em lugares distantes, né? Então, muda a sua rede social, que ele tinha até então, de apoio, seus amigos, né? Sua família fica distante, os recursos financeiros, eles acabam sendo muito mais escassos, ou eles necessitam de ajuda ou bolsa para conseguir subsidiar o seu estudo fora da cidade, o que vai também implicar numa sobrecarga psicoemocional para esses estudantes. Então, todos esses estudos, né, eles vão encontrando essa tríade do estresse, sintomas depressivos e sintomas ansiosos, né? Então, muito interessante a gente pensar essa pesquisa aqui, ela é uma pesquisa muito bacana, né? Acho que vale a pena ler, porque foi um estudo longitudinal, e é um estudo que eles fazem uma estratificação dos estudantes, fazendo o recorte daqueles que nunca havia tido transtorno depressivo antes de entrar na faculdade, e que eles perceberam uma incidência após 12 meses de 6,9% de transtorno depressivo maior. Porque a gente percebe que a universidade, ou o ambiente, ou a mudança desse sujeito no ambiente universitário pode ser muito incisivo no diagnóstico de transtorno depressivo maior, que é uma das coisas que a gente mais encontra nas pesquisas de detecção de adoecimento mental, né? Ansiedade e transtorno depressivo. Uma outra pesquisa bem interessante, que corrobora muito com os dados que a gente tem agora desse último relatório do FONAPRACE, né, que reúne todas as universidades públicas federais, que essa pesquisa encontrou que o estresse ele está muito associado à probabilidade de tentativa de suicídio e diagnósticos relacionados à saúde mental. E quem são os estudantes mais propensos? Aqueles estudantes não heterossexuais. De acordo com a pesquisa do FONAPRACE, a gente percebe que 16,4% dos estudantes da Universidade Federal Pública, ela é uma população LGBT e, portanto, então, é uma população muito suscetível e vulnerável aos transtornos depressivos durante o processo da sua faculdade. Né, o que eles encontram nesses dados da orientação sexual? A proporção de estudantes identificados como homossexuais é quase 3 vezes a dos estudantes do sexo feminino. Em contrapartida, a proporção de estudantes do sexo feminino que se declara bissexual é 2,5 vezes maior que a proporção entre seus colegas do sexo masculino.
além disso, né, quando a gente pensa na mudança, na própria mudança metodológica, né, de ensino e das relações institucionais, e também do ambiente, né, porque muitos desses estudantes eles vêm de outra cidade, encontra-se também nessa pesquisa a faixa de renda mensal familiar. Então, mais de 50% desses ingressantes ganham entre meio a um salário mínimo, que está em torno de R$1.000, né? O professor está aqui, não sei se ele tem esse dado, mas o salário mínimo no Brasil é em torno de R$1.000. E o que faz com que esses estudantes cheguem na cidade, né, assumam a Universidade Federal, eles precisam trabalhar. E aí eles correlacionam também que a questão do estresse, da sobrecarga, não é somente pela própria academia, pelos fatores inerentes ao estudo universitário superior, mas, mas também está ligada à própria vida, né? De que eles precisam trabalhar e fazer uma outra coisa e que gera uma sobrecarga para esses estudantes. Esse dado que eu trago agora é da DISAL, que é a Divisão de Saúde ligada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né? E que, então, quando a gente vai buscar esses dados dentro da universidade, aí sim esse dado é da Universidade Federal de Uberlândia, esse dado são dados de 2 anos, 2017 e 2018, a gente encontra 26% da prevalência de sintomas de ansiedade, seguido de sintomas depressivos, né? O que vai ter uma consequência para a ideação suicida e tentativas de suicídio também. E está corroborando com todas as pesquisas de nível mundial, tanto quando a gente fala de saúde escolar, quanto da saúde de estudantes universitários. Também aqui no FONAPRACE, eles levantaram alguns fatores relacionados à questão emocional, né, e psíquica. Então, aí, mais uma vez, aparece no estudo nacional, né, das universidades públicas federais, a ansiedade e sintomas depressivos no número 1 do ranking de sintomas emocionais. E aí, assim, a partir dessas pesquisas, né, que tem sido feita desde 2010, então, há quase 10 anos têm sido publicadas pesquisas nacionais das universidades públicas federais, mostrou principalmente que é preciso haver campanhas, ações, medidas por parte das instituições federais, né, de ensino superior, para combater questões relacionadas a transtornos mentais e também a questão do suicídio e ideação suicida dentro das universidades. E uma coisa que o que entra dentro dessa política nacional de apoio estudantil é o Setembro Amarelo, né, campanha do Setembro Amarelo para todas as universidades públicas federais, de forma assistencial para os nossos estudantes e também extensionista, né, no que converte também a população geral. Bom, quando a gente vai buscar, né, quais são as intervenções que têm sido feitas nas universidades públicas, encontramos pouquíssimas coisas, pouquíssimos estudos que falam sobre intervenções. Nós temos muita pesquisa relacionada a diagnóstico e detecção, né, de pesquisas que detectam a saúde mental desse estudante, principalmente nos primeiros anos da faculdade. Mas não temos muitas coisas que falam sobre os fatores de proteção. E aí a gente fez também uma revisão relacionada às escolas, né, aos escolares, e aí e as poucas pesquisas que a gente encontra acerca dos universitários falam algo muito parecido, né, que o trabalho relacionado à estratégia de enfrentamento, à resolução de problemas, ao coping, são estratégias importantíssimas para fortalecer o sujeito, né, nesse momento de vida, que é complexo e que precisa de apoio. Então, as pesquisas elas vão se recostar na questão de trabalhar a autoeficácia, a resiliência, a autoestima e a força emocional. E por onde que a gente vai, né, para poder trabalhar essas intervenções possíveis? A partir das oficinas, dos workshops, né,
trabalhos de psicoeducação, e uma das coisas que nos aparecem muito claramente e que nos inspirou muito para poder pensar o trabalho dentro da universidade, o Mais Contigo Universidades, é o trabalho do Mais Contigo, né, derivado do Mais Contigo Brasil, que se deriva do Mais Contigo de Portugal, pelo sucesso, né, então pelas publicações e por todos os dados que eles têm demonstrado, de que é uma intervenção possível, uma intervenção que tem mostrado a sua eficácia, a sua eficiência nesses trabalhos, né? Aqui eu também coloco outras referências, né, outras citações aqui, de outras pesquisas que trabalham a mesma coisa, que trabalham também algumas estratégias, algumas intervenções possíveis em escolas, e que tem se mostrado bastante eficiente. Bom, então, com essa inspiração, a partir desse Mais Contigo Escolas, né, e juntando com a minha experiência na disciplina de saúde mental, com a nossa experiência, né, do Núcleo de Atenção Estudante de Enfermagem, o Núcleo de Bem-Estar Acadêmico, que reúne outros cursos, o Ambulatório Multiprofissional Estudantil, que a gente chama aqui de AME, que a gente atende toda a universidade, as experiências dentro da DISAL, que a gente se aproximou muito, que é a Divisão de Saúde ligada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, né, que atende toda a universidade, todos os campos. Nós somos a Universidade Federal de Uberlândia, são 9 campos, né? Nós pensamos, então, em implementar dentro da Universidade Federal de Uberlândia uma política institucional de cuidado estudantil a partir da proposta do Contigo. Então, adaptar toda a metodologia do Mais Contigo Escolas para o Mais Contigo Universidades, né? E é um projeto que está em andamento, né? Não começamos a colher dados, veio a pandemia que a gente teve que parar um pouco, mas também foi um bom momento para a gente repensar algumas questões. E aí agora a gente está na fase do nosso projeto para que isso seja implementado assim que terminar a pandemia e que seja autorizado, né, pelas autoridades aí, que as escolas voltem, que a universidade volte, para que a gente possa fazer esse projeto presencial. Por enquanto, estamos atendendo uma plataforma que se chama Proteger-se. É uma plataforma que tem reunido mais de 100 colaboradores, né, multiprofissionais, que têm treinamento em saúde mental ou que são profissionais da área da saúde mental para atender a população estudantil. Então, a gente montou todo um cuidado virtual para esses estudantes em salas e consultórios, né, de atendimento individual, mas também com algumas redes de apoio, né, que a gente chama de projetos parceiros, que são projetos que a gente faz em grupo, né, que o próprio projeto pode encaminhar. Então, a gente acabou engendrando aí uma rede virtual de apoio ao estudante nesse momento de pandemia. As intervenções Mais Contigo Universidades, né, então, assim, tem algumas coisas que estamos ainda formatando, né, e para isso a gente conta com a ajuda da professora Kelly, que também está dentro desse projeto Mais Contigo Universidades, e do nosso querido professor José Carlos, né, que tem nos orientado. Então, a gente tem pensado em trabalhar dentro dessas 4 oficinas, que também é inspirado no Mais Contigo Escolas e na nossa própria experiência dentro da disciplina de saúde mental e o que a gente já tem realizado dentro dos núcleos de atenção ao estudante. Eu acho que pronto, é isso, né, que eu gostaria de falar. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer demais, viu, Kelly, professora, organização desse evento, por estar aqui. Dizer que para mim é uma honra poder conversar com vocês e estou aqui à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida ou qualquer consideração que não tenha ficado clara até aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Pauline.
são dados importantíssimos, né, que reforça mais ainda a necessidade de mais pesquisas nessa área, mais atenção, né, para a saúde mental dos universitários. São dados, assim, de extrema importância. Agora, nós vamos passar para a próxima palestra. Então, para a palestra Mais Contigo Brasil, nós convidamos a Camila Correia Matias Pereira, enfermeira, mestre, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem Psiquiátrica da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, membro do Centro de Educação em Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, e atualmente coordenadora nacional do programa Mais Contigo Brasil. Eu passo a palavra para você, Camila. Boa tarde, gente. Boa tarde, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Queria agradecer também a todas as pessoas que ajudaram na participação do evento. E agora eu vou colocar minha apresentação aqui. Estão conseguindo ver? Sim, Camila. Então, a história com o projeto Mais Contigo começou em 2015, como o professor falou. Eu estava no mestrado, eu tive a oportunidade de passar 4 meses em Portugal acompanhando o professor e toda a equipe em diversas escolas, e participando de várias atividades de civilização. Depois disso, também tive a oportunidade de retornar em Portugal em 2017 para fazer uma atualização do Mais Contigo também. E desde então era um sonho fazer isso acontecer no Brasil. Foi uma coisa que desde que eu voltei em 2015 era uma coisa que eu queria muito tirar do papel, que eu queria que acontecesse. E aí, quando eu entrei no meu doutorado em 2017, eu conversei com a Kelly, ela topou toda essa ideia e a gente começou a se planejar, escrever projeto, passar para comitê de ética e tudo mais, para as coisas começarem a dar certo. Então, o projeto Mais Contigo Brasil, no caso o piloto, ele foi desenvolvido em 2017 e 2018. Por quê? A gente teve toda a parte de escrita do projeto, aprovação em comitê de ética e conversa com as instituições, né, porque a gente sabe que a gente conseguiu fazer essas primeiras articulações e também a gente conseguiu fazer as sensibilizações com os professores e funcionários da educação. A gente conseguiu também fazer, no início de 2018, a sensibilização com os pais, e no finalzinho de 2017 a gente teve o período com os profissionais de saúde. Em 2018, né, a gente gostaria de ter feito isso um pouco antes com os adolescentes, para não ter dado um espaço grande entre eles, mas na época aconteceu a greve dos caminhoneiros, e aí estava um pouco difícil de conseguir fazer essas viagens, né, porque durante um tempo não era possível ir do município para outro. Então, a gente conseguiu fazer de novembro até agosto de 2018 todo o processo. E foi realizado numa instituição educacional no interior de Minas Gerais. Ao todo desse piloto, participaram 123 participantes. Uma coisa que é muito importante falar é que antes da pandemia, a gente estava numa fase de ampliação, principalmente no estado de São Paulo e de Minas Gerais. E aí, a gente espera que depois da pandemia a gente consiga dar seguimento a todas as conversas que a gente já estava tendo e todas as parcerias consigam ser firmadas. E desses 123 participantes que estavam no projeto piloto, eu trouxe um pouquinho de informações gerais para vocês. Então, características sociodemográficas e psicossociais. 78,86% eram do sexo feminino, 90,24% tinham alguma crença religiosa, 73,17% relataram estar satisfeitos com a vida, 54,47% relataram insatisfação quanto à qualidade do sono, 70,73% relataram fazer uma atividade de lazer regular, 88,62% não tinham um diagnóstico de transtorno mental, 59,35% não estava em tratamento medicamentoso e 94,31%
não faziam acompanhamento com acompanhamento psicológico ou terapia. E quando a gente pensa nos principais resultados, né, porque a gente aplicou diversos questionários, que são os questionários utilizados, claro que a gente teve que adaptar muitas questões, depois eu vou mostrar para vocês onde vocês podem conseguir mais informações, mas os principais resultados foram, na estratégia de coping, eles empregaram um dos desfechos do coping, que é a aceitação de responsabilidade, e esse desfecho, ele teve correlação positiva com a resiliência. Sobre os sintomas depressivos, eles foram associados à insatisfação com a vida, o sono, a falta de lazer, a ausência do diagnóstico do transtorno mental e menor resiliência. Embora a gente saiba que a presença da crença religiosa e a realização da atividade física podem ser fatores protetivos, não tiveram associação nesse primeiro momento, nesse trabalho. A resiliência, ela foi associada à satisfação com a vida, lazer e ausência de transtorno mental, menos sintomas depressivos e mais coping. O coping, em geral, ele foi associado à satisfação com a vida, lazer e o ano do ensino médio. Então, foi mais elevado no segundo ano do ensino médio e foi menos elevado nos alunos que estavam no primeiro ano do ensino médio. Quanto à participação do projeto Mais Contigo, empregaram mais a estratégia do coping, aceitação de responsabilidade, do que os estudantes que não estiveram nas oficinas. Então, é importante ressaltar que a gente precisa desenvolver e avaliar no contexto escolar ações que tenham como alvo estratégias, né, de coping, promoção da resiliência, fortalecimento das atividades de lazer, qualidade do sono, satisfação com a vida, identificação precoce de transtorno mental e acompanhamento terapêutico apropriado. E a gente sabe que o Mais Contigo, ele abrange muito dessas questões. Uma coisa que também foi muito interessante que eu queria trazer, que isso foi muito bacana, foi muito gratificante ver isso no final, porque no final nós fizemos o top 10 Mais Contigo, né? Então, eles escreveram num pedacinho de papel 10 coisas, assim, que eles acharam, percepções pessoais, ou então algumas opiniões que eles tiveram, ou que eles aprenderam com o projeto. E aí eu trouxe algumas aqui para mostrar para vocês. Então, descobri que meus colegas veem adjetivos positivos em mim, uniu a sala, quebrou preconceitos na sala. Depois dos encontros, eu sempre me senti mais leve. Só o fato de separarmos um tempo para falar de saúde mental, já que o assunto nem sempre é levado a sério, foi uma coisa considerada importante por um deles. Dá uma sensação de alívio em pensar que há pessoas que se importam com outras, escancar a reciprocidade que muitas vezes não é mostrada no convívio diário. Conseguiu tirar pensamentos da minha cabeça sobre tirar a vida. Cada dia foi único e especial, de uma forma que se eu tivesse faltado em algum deles, me sentiria incompleto no projeto. Possibilita o autoconhecimento, enxergar qualidades que antes não eram vistas em si mesmo. Então, assim, a gente teve esse feedback, foi um feedback muito bacana. Eu lembro até de mandar uma mensagem para a Kelly, assim, emocionada com o que eu tinha lido. Foi muito bacana poder ter acesso a isso. Eu queria convidá-los para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho e também para quem estiver com dúvidas sobre a questão do projeto Mais Contigo Brasil, sobre funcionamento, sobre contato, sobre como que seria para aplicar, por exemplo, numa instituição, eu vou mostrar para vocês onde vocês conseguem essas informações. Então, a gente tem um site chamado Inspiração, já foi divulgado aqui no início também, e eu até coloquei o QR Code dele aqui, então vocês também conseguem acessar no seu telefone. E quando você entra no site Inspiração, que vai estar aqui depois também para a gente passar certinho o endereço do site, você encontra diversos materiais sobre promoção da saúde mental e prevenção do suicídio. E quando você coloca em acessar material, você vai achar uma aba específica só para o projeto Mais Contigo Brasil, falando um pouquinho do projeto, explicando um pouquinho como é o projeto, e nós fizemos como se fossem perguntas mais frequentes, então lá você consegue entender o que é o Mais Contigo, como ele começou no Brasil, como ele funciona, como eu posso entender melhor sobre a organização das atividades, se eu tenho todos os pré-requisitos, como que eu posso aplicar o Mais Contigo Brasil na minha instituição, onde conhecer mais sobre o projeto, e os eventos de formação, próximas edições de curso, que a gente já teve uma edição que foi realizada no final do ano passado.
Gostaria de deixar aqui também um pouquinho das nossas redes sociais, para quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, e agradecer mais uma vez a oportunidade de fazer parte desse projeto que eu acredito tanto. Muito obrigada, Camila. É muito importante poder ver, né, o resultado do projeto aqui. É gratificante, né, poder receber essas informações e ver o quão importante é abordar esse assunto, e esse projeto está presente nas instituições de ensino. Então, agora nós vamos passar para a próxima palestra, e nós vamos falar sobre promoção de saúde mental em tempos de pandemia, e para isso nós convidamos a Aline Conceição Silva, que é enfermeira, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade de São João del Rei, UFSJ, doutoranda em Enfermagem Psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, e a Laisa Fernanda Silva Pedrolo, graduada em bacharelado e licenciatura em enfermagem e mestranda em enfermagem psiquiátrica pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Ambas são membros do Centro de Educação e Prevenção e Pós-Venção do Suicídio e organizadoras do material Promoção de Saúde Mental em Pandemias e Situações de Desastre. Agora eu passo a palavra para vocês, Aline e Laisa. Olá, pessoal, boa tarde. Eu só queria saber se está dando para ver certinho já. Dá sim, Laisa. Dá sim, então tá, só vou dar um F5. Então, antes de tudo, boa tarde para todo mundo que está aqui hoje, para quem já fez a palestra, né, para quem está assistindo a gente. Meu nome é Laisa, eu sou mestranda do programa de enfermagem psiquiátrica, e junto com a Aline, a gente vai apresentar um pouco sobre essa temática voltada para a promoção de saúde mental em tempos de pandemia. Antes de tudo, eu queria agradecer a Débora também por apresentar a gente e aproveitar esse espaço para dar uma breve contextualizada que a nossa fala sobre a temática de promoção de saúde mental em tempos de pandemia, ela vem muito de acordo, né, em relação à atividade que a gente tem feito de pesquisa e também na construção de um material educativo sobre essa questão de promover saúde mental em tempos de situações críticas, principalmente com foco na pandemia. Então, eu também queria agradecer a todo mundo do Grupo CEPS, que nós somos membros, agradecer a cada um que participou dessa construção. Então, essa fala de hoje vem muito de acordo e vem principalmente pela ajuda de todo mundo aí que participou desse projeto que está em desenvolvimento. E já aproveito para falar que esse material que a gente vai construir, ele em breve vai ser lançado e divulgado, principalmente no Inspiração, que a Camila falou para a gente. Então, para iniciar a nossa fala, quando a gente fala sobre essa questão de saúde mental e pandemia, a gente sabe, ultimamente, muitas lives têm ocorrido, muitas discussões sobre o tema têm acontecido na internet, principalmente devido a esse momento, e muita gente sabe da importância, você escuta falar que falar sobre saúde mental nesse período é importante. Mas, mesmo assim, a gente reforça que, segundo alguns dados da OPAS, desse ano mesmo, que tem saído e sendo divulgado, a questão de que a saúde mental está sendo uma urgência nesse momento de pandemia. Quando a gente pensa principalmente na pandemia do Covid, a primeira coisa que, em geral, vem na nossa cabeça e que a gente pensa mesmo é a questão da doença, né, da Covid-19. Mas, se a gente pensar para além, muitas mudanças aconteceram nesse período, e nessa questão de ter muitas mudanças, a saúde mental tem sofrido grandes impactos significativos, que têm afetado como as pessoas têm estado, tem afetado o emocional, o psicológico dessas pessoas na vivência do dia a dia. Então, pensando nisso, a própria OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, ela já determina que nas Américas, principalmente nas Américas e no mundo todo, né, que está nesse enfrentamento da pandemia, tratar da pandemia também precisa ser ligado a discussões voltadas à saúde mental. Quando a gente precisa, para trabalhar, né, assim, como resolver a pandemia, a gente sabe que está na perspectiva de esperar a vacina, de ter todos esses cuidados, mas a OPAS já traz para a gente, em algumas dessas discussões, que tratar desafio porque a saúde mental ela é um tabu socialmente, tem muito estigma voltado para a saúde mental, de como vivencia, como falar, como
entender e cuidar de nossa saúde mental. E pensando nisso, nesse cenário, é importante que se tenha uma reconstrução. Reconstrução essa para quê, né? Por que reconstruir? Porque atualmente a gente está vivendo uma pandemia, em alguns momentos a gente até pensa que já não existe mais, porque vivenciamos algumas situações que demonstram isso, mas na verdade o nosso presente já ao longo desses quase 6 meses são de impactos muito negativos para a saúde mental de uma população geral. Dentre esses impactos, os principais que são listados, né, nos estudos mais recentes, é a questão da ansiedade, questão de transtornos depressivos em geral, questão também voltada para insônia, aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Então, tudo isso está presente nesse momento que a gente vive. E se não existir, não tratar a pandemia, né, essa questão de saúde mental como um componente de resposta, o futuro, ao longo dos anos, e não é 1, 2 anos, mas assim, a longo prazo, esses impactos vão ser cada vez maiores e mais significativos. Então, na minha fala e da Aline hoje, que nós vamos ter uma divisãozinha, cada uma vai trazer um pouco disso, nós trazemos questões relacionadas ao autocuidado, à conexão e ao suporte. Tudo isso voltado à pandemia, né, pensando na saúde mental. Quando a gente fala de autocuidado, assim como a gente traz já aqui no título, existe a importância de tratar isso dentro da saúde mental. O autocuidado, ou o mesmo processo de cuidar de nós mesmos, está voltado muito com atividades que promovem o bem-estar e promovem a saúde. Isso realmente já é visto e estudado como fator positivo para que se tenha uma saúde mental com mais qualidade, um equilíbrio nessas questões. E a gente já entende também que já é estudado que existe um papel muito efetivo de nós mesmos dentro disso. O que quer dizer? As questões de autonomia. Então, nós podemos escolher e decidir aquilo que a gente quer fazer, as atividades que a gente quer desenvolver e realizar no nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente, num período crítico como o da pandemia de agora, com mudanças muito significativas na saúde, com mudanças significativas no nosso bem-estar e principalmente as questões de isolamento, distanciamento social, a gente sabe que muitas vezes isso pode acarretar em situações que o autocuidado não fica tão claro. Quando a gente fala de autocuidado, não é somente, vou arrumar meu cabelo, vou cuidar da minha aparência, não é só isso. O autocuidado, ele envolve muitas outras questões ligadas ao nosso bem-estar. Então, sim, fazer uma atividade física, para alguns ler um livro, para outros ouvir uma música. Quando a gente cuida esse processo de cuidar de nós mesmos, ele está ligado também muito com características próprias. Então, por exemplo, eu, Laísa, pode ser que tenha algo de autocuidado que faz muito bem para mim. Só que isso diretamente não vai fazer muito bem para a Aline. Então, é preciso que nós tenhamos esse processo de se autoconhecer para entender aquilo que vai ser positivo ou não para a gente. Dentre isso também, a gente ressalta que a rede de apoio e suporte tem papel fundamental dentro do nosso autocuidado. Às vezes vai ser realmente algum familiar, mas também pode ser amigos, pode ser colegas, até mesmo na profissão, no trabalho. Tudo isso pode ser e fazer parte de um conjunto de autocuidado. Então, é importante que todo mundo busque se conhecer. Só que se conhecer também não é uma tarefa fácil, principalmente no atual momento que a gente vive. A gente vive um momento de muita incerteza, muita inconstância. Então, com isso, que até a Débora trouxe, né, no início da fala dela, quando ela estava apresentando, o nosso grupo de pesquisa buscou, nesse período de pandemia, o desenvolvimento de uma cartilha educativa que traz algumas ferramentas e alguns recursos para que se trabalhe a promoção de saúde mental no período de eventos críticos, que entra a pandemia e também entra o desastre. Nessa questão, a cartilha educativa que a gente tem desenvolvido e está em processo de desenvolvimento, ela traz algumas ferramentas que o grupo já trabalhava. Essas ferramentas, elas, assim como a Camila trouxe na fala dela, elas estão presentes no site Inspiração. Caso alguém tenha interesse, pode entrar pelo QR Code, que tanto essa ferramenta como a próxima, elas estão lá no site, vocês podem acessar e trabalhar em cima e olhar como elas são desenvolvidas. E outras ferramentas, elas vão vir, vamos dizer assim, de forma inédita na cartilha. Essa primeira ferramenta que a gente traz, que é o plano de gestão de crise, nada mais é que uma ferramenta para trabalhar o autoconhecimento e a identificação de alguns sinais e sintomas que estão ligados a momentos que a gente não se sente tão bem.
Tem estudos relacionados ao plano de gestão de crise, e nessa versão que a gente traz dessa ferramenta, existem algumas perguntas que a pessoa que vai ter esse desenvolvimento desse plano, ela vai responder, e isso vai ajudar a identificação de algumas situações que ela não se sente tão bem, ou a identificar também algumas situações que, estou sentindo que isso está acontecendo. Então, eu sei que a partir desses sentimentos, disso que eu estou sentindo, eu sinto que algo não muito positivo, eu não vou ficar muito bem por esses dias. Então, o plano de gestão de crise, ele ajuda a identificar quando algumas situações estão se aproximando, para que você também saiba como lidar com isso em outros momentos futuros. Outro exemplo, né, de ferramenta que a gente tem também, está no site e também estará na cartilha, é o kit de esperança. Diversos estudos já trazem e evidenciam na literatura que a esperança, ela é muito importante para que a gente promova a saúde mental e que também afaste nós dos riscos também de momentos de crise, quando a gente não consegue ver a saída de uma situação. Então, a esperança é fundamental nisso. E muitas vezes no nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo o que é a esperança, aquilo que me move, aquilo que me gera esperança. Então, o kit de esperança é uma ferramenta também por passo a passo, bem simples, que vai ajudar aquela pessoa que desenvolve esse kit, pode ser de forma individual, pode ser com a família, a formar, pegar algumas lembranças, pode ser música, pode ser um texto, um poema, fotos, e juntar isso para que tenha uma reserva positiva de bons momentos que lembram e remetem à esperança. Tudo isso ajuda a gente a identificar aquilo que gera esperança no nosso dia a dia. Além disso, na cartilha, a gente ressalta que teremos outras ferramentas, elas não são tão descritas e ainda não estão diretamente no site, mas essas outras ferramentas, elas estão ligadas com algumas estratégias também de resolução de problemas, comunicação de más notícias, trabalhando, né, a resiliência, conhecendo mais as emoções que a gente vivencia no dia a dia, formas de se repensar a saúde mental, considerando que a gente já trouxe até aqui no início da fala, que a saúde mental é um estigma, um tabu, trabalhar a gratidão, que assim como a esperança também é um fator protetivo, e que se a pessoa entende, compreende isso, com autoconhecimento é muito positivo para a saúde mental, e também trabalhar questões de primeiros socorros, ou seja, como fazer aquele primeiro contato, aquele apoio inicial a uma pessoa que está precisando de ajuda. Um ponto que a gente ressalta nesse processo todo é que, apesar das ferramentas serem muito importantes e muito de fácil acesso, elas vão ser para o público geral nessa cartilha. Elas têm uma linguagem fácil, isso é muito tranquilo. Só que, apesar disso, a gente ressalta mais uma vez que, em momentos que se precisa de ajuda e que não está se sentindo bem e precisa ser acolhido de uma forma mais atenciosa, a gente já ressalta que o apoio de um profissional qualificado ou de uma assistência qualificada é o essencial e o primordial. Então, nunca substitui. Essas ferramentas não são uma forma de atendimento, e elas não substituem esse atendimento profissional qualificado. E, dentre isso, outras formas, essas ferramentas que a gente tem, elas também estão disponíveis no site, no Inspiração. Vocês entrarem, existe uma aba que tem vídeos educativos, e elas estão presentes nesse site em forma de vídeo. Então, para alguém que quer ter um acesso assim, mais didático e quer compartilhar com familiares, amigos, não quer nesse momento ler mesmo nessas ferramentas, vocês podem acessar o site e também ter acesso a elas via vídeo. Está muito tranquilo, os vídeos são bem curtinhos e tudo foi feito pelo grupo. E agora eu passo a palavra para a Aline. Obrigada, Laísa. Uma das ações de mitigação do impacto da pandemia é a questão do distanciamento social. Mas distanciamento social não quer dizer que a gente tenha que se afastar emocionalmente das pessoas. Por isso, a gente gostaria de reiterar a importância da gente conseguir se conectar com as outras pessoas. Tanto na questão de se conectar emocionalmente ali com as pessoas que a gente está vivenciando a pandemia, por exemplo, os familiares, e da gente poder ali estabelecer a questão dos limites da convivência, de respeitar os momentos de cada um,
e de poder conversar sobre como a gente pode lidar da melhor forma nessa convivência. E uma outra questão também é a conexão emocional a partir da internet. A gente sabe que a gente tem utilizado muito a internet ali, por questões, por exemplo, de trabalho, de lazer, e até mesmo para essa conexão com as pessoas de laços significativos. Mas é interessante que a gente possa pensar na importância da gente utilizar a internet com segurança e bem-estar. Então, por isso, a gente traz algumas dicas de segurança e bem-estar também nesse material educativo. E, por exemplo, a questão do cuidado com excesso de informações. A gente sabe que na pandemia várias pessoas têm produzido muitos conteúdos na internet, e que isso é muito legal, mas que a gente possa priorizar quais são os conteúdos que sejam importantes para a gente, para que a gente não sobrecarregue ali o nosso emocional e se sinta cansado, sobrecarregado, principalmente porque a gente tem utilizado a internet para várias questões ali, várias nuances da nossa vida, como trabalho, lazer. Então é importante que a gente consiga priorizar os conteúdos e estabelecer limites para que a gente possa fazer esse uso. Outra questão é a aproximação com conteúdos que são relacionados à sua realidade e os seus ideais. A gente sabe que, infelizmente, as redes sociais virtuais, elas ainda têm um estereótipo de padrão de beleza, padrão de felicidade, e tudo isso tem um impacto muito importante na nossa saúde mental. Então, é interessante que a gente também possa fazer ali identificação e escolhas de conteúdos que se aproximem com a nossa realidade e com os nossos ideais. E, além disso, a gente também poder usar algumas ferramentas que as redes sociais virtuais têm, que são voltadas a gente entender que internet não é terra sem lei. Então, a gente precisa entender que a gente precisa ter muita responsabilidade social com o que a gente posta e com o que as outras pessoas também colocam na rede social virtual. Então, a gente pode utilizar desses canais de denúncia para poder denunciar algum conteúdo impróprio e também de entender que a gente tem a questão dos crimes virtuais e a gente está amparado por isso. Nesse sentido, eu gostaria de convidar vocês a acessar também um vídeo que o Grupo CEFS fez com algumas dicas de segurança e bem-estar, e também a conhecer a SaferNet, que é uma entidade civil que fala e traz sobre várias questões de segurança e bem-estar na internet, e ainda tem um helpline que auxilia ali, por exemplo, quando acontece algum crime virtual ou alguma violação dos direitos humanos, e eles acolhem e direcionam para que a gente possa fazer esse processo da melhor forma. Então, assim, de entender que a gente não está sozinho e a gente não pode se omitir das coisas que também acontecem na internet, tá bom? Outra questão que a gente traz também no material é da rede de apoio, como a Laísa já disse, dessas pessoas significativas da nossa vida, que podem ser familiares, amigos, colegas de trabalho e também profissionais da área de saúde mental. A gente precisa entender que a gente precisa desestigmatizar a questão de saúde mental, que a gente pode e deve procurar a ajuda de profissionais da área da saúde mental, e que a gente não pode ter vergonha por isso, e a gente também não pode julgar ou fazer brincadeiras de mau gosto com essa questão, porque tudo que a gente faz é uma responsabilidade social e tem impacto negativo na vida das outras pessoas. Tudo bem? Nesse sentido, a gente também gostaria de convidar vocês para conhecer duas questões. Uma é o Mapa da Saúde Mental, que é uma iniciativa da Vitaleri. Esse mapa, a gente consegue identificar qual é o ponto de apoio em saúde mental mais próximo da gente. Então, tem o suporte físico e também, pela pandemia, eles colocaram um suporte virtual. Então, isso auxilia muito para que a gente possa conhecer ali os serviços de saúde mental perto da gente e que a gente pode procurar ajuda, tá bom? E uma outra questão é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele faz um trabalho voluntário no acolhimento de demandas emocionais, tá bom? E não é somente para a questão da prevenção do suicídio. Então, a gente pode ligar quando a gente precisar falar sobre o que está acontecendo com a gente, sobre o que a gente está sentindo. É um serviço que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, e é só a gente ligar 188 ou acessar pelo canal na internet deles, tá bom?
E uma outra questão também que a gente coloca são os contatos úteis. Infelizmente, a gente sabe que na pandemia aumentou muito, por exemplo, o caso de violência, principalmente a violência doméstica. Então, é importante que a gente possa resgatar esses contatos, que a gente possa compartilhar esses contatos e mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, que elas podem contar com a gente, que também tem dispositivos na rede que podem acolher, e ela pode fazer denúncia e fazer todo o acolhimento. Então, isso também é muito importante que a gente possa fazer nesse momento. Saúde mental, ela atravessa várias outras temáticas e várias outras necessidades humanas básicas. Então, é importante que a gente possa entender esse atravessamento na saúde mental e começar a refletir de forma empática formas de ajudar. Uma outra questão, assim, para finalizar também a nossa fala, é de entender que, assim, a gente trouxe muito do autocuidado, mas de reforçar que a gente não pode responsabilizar somente o indivíduo nesse processo de saúde mental. Então, a gente precisa entender que a gente precisa lutar pela política pública, para que todas as pessoas tenham direitos e tenham acesso aos serviços de saúde de qualidade. E, assim, a gente queria muito agradecer mesmo a participação. A gente convida todos a também estarem com a gente nas redes sociais virtuais, e a gente em breve espera lançar esse material e que a gente possa fazer bom uso desse material. Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos a Aline, Laísa, né, e todos os palestrantes, palestras maravilhosas, conteúdos importantíssimos, e que com certeza contribuiu com cada um que está assistindo. Então, nós separamos aqui algumas perguntas, né, e tópicos para discussão. Algumas são de temáticas mais específicas, mas todos vocês podem ficar à vontade para colocar aí a percepção no momento da discussão, ok? A primeira pergunta é: quais são os maiores desafios na implementação de um projeto multinível como o Mais Contigo? Esta pergunta é para quem, Débora? Professor, são para vocês. Se eu se sentir mais à vontade de responder, pode responder. Eu não sei se consigo responder. Vamos ver, eu acho que os principais desafios, primeiro é testar o modelo, não é? Antes criá-lo, depois testar o modelo, depois ter uma equipa coesa, que eu penso que é muito importante. Eu acho que vocês têm aí, que nós temos aqui, haver uma grande coesão na equipa. E depois não estarmos fechados ao desenvolvimento do próprio projeto. Nós sabemos que toda a evidência demonstra que os projetos multinível, como disse, têm tendência a ser mais efetivos que os projetos que intervêm só numa dimensão. E, portanto, é validar o projeto, avaliar da sua efetividade, fazer as mudanças que forem necessárias, e ter uma equipa por trás que garanta a implementação do projeto. Esta equipa inclui as redes e as parcerias, que eu acho que são fundamentais para o sucesso do projeto. Mas não sei se essa é também a vossa realidade por aí, não é? Muito obrigada, professor. Nossa próxima pergunta é: quais são os desafios na adaptação do Mais Contigo escolar para o contexto universitário? Oi, está me ouvindo? Sim, professora. Eu acho que é conseguir fazer um projeto que a gente consiga, ao mesmo tempo, replicar algo que já está dando certo, tanto em Portugal quanto aqui no Brasil, com alguns resultados, né? Em outros países também. E, ao mesmo tempo, fazer as adaptações necessárias
para o público, né? Embora eu acredite que essas adaptações não sejam adaptações que causem grandes mudanças nas oficinas e nas estratégias, nas implementações, partindo do princípio que esse público que a gente está trabalhando dentro da universidade, principalmente nos primeiros anos, né, da universidade, também é um público adolescente. Então, acho que talvez o maior desafio vai ser fidedigno à metodologia do Mais Contigo Escolas, e, ao mesmo tempo, traçar algumas adaptações que sejam necessárias. Muito obrigada, professora Karine. A próxima pergunta é: como tem sido a aceitação do Mais Contigo por parte dos familiares dos estudantes? Falando da experiência do Brasil, o que a gente percebe é que tem que ter uma conversa e também uma divulgação, um convite muito bem estruturado, porque quando eles chegam, principalmente dependendo da forma que o convite é feito, eles podem ter uma outra impressão do que seria, né? Então, a gente sempre tomou esse cuidado, e uma vez que eles estão ali dentro, uma vez que eles nos escutam falar, que eles ouvem a proposta e como funciona, a adesão dos pais tem sido muito boa. A gente precisa, né, como a questão da pesquisa de todos, a questão do termo de consentimento, né, a gente tem 3 termos de consentimento nesse projeto, e a adesão dos pais após a sensibilização, ela tem sido muito boa. Uma dificuldade que eu senti é conseguir encontrar esses pais, porque muitos, eles não vão até o local. E aí, mesmo tentando fazer diversas vezes, essa foi uma dificuldade que eu encontrei. Eu queria também fazer uma colocação sobre isso, posso? Pode. Eu tenho uma pequena percepção sobre a questão dos pais com Mais Contigo Brasil, né, que é o início da nossa implementação numa escola de dança, no Centro de Danças Talentos, que é uma escola que a gente iniciou a implementação do projeto Mais Contigo Brasil, com os adolescentes. E o que eu percebi na reunião com os pais era uma grande preocupação com a temática, sabe, assim, de pensar a saúde mental dos seus filhos, do adolescente, e um alívio, sabe, dos pais, assim, nossa, que bom que a gente vai poder contar com alguma coisa, que bom que nessa escola as pessoas se importam com isso, né, que existem pessoas que vão trabalhar isso com meu filho, né, eu até achei que eu fosse encontrar muitos tabus relacionados dos pais, né, relacionada a essa temática de falar sobre saúde mental, prevenção e adoecimento, e o que eu encontrei foi uma realidade completamente diferente, né? Da mesma forma, no Mais Contigo Universidade, gente, que dentro das estratégias que a gente tem colocado aí em prática com os estudantes, uma delas inclui o pai e a mãe também, né? O pai e a mãe na universidade também é algo factível, né? Que a universidade sempre entendeu que tem que haver esse distanciamento, e agora a gente vai buscando uma aproximação. Então, algumas estratégias, né, com os pais, para aproximar os pais, para dizer para os pais que essa tarefa ainda continua na universidade, né, por algum tempo, que vamos precisar deles também. E algo muito bacana também são as aulas da saudade, não sei se aí vocês têm as aulas da saudade também, né, que é a última aula, uma aula comemorativa, não sei se em Portugal tem, professor, a aula da saudade, que aqui no Brasil é uma última aula que a gente faz da faculdade, né, do curso, ela é comemorativa. E sempre nas aulas da saudade, a gente também chama os pais para estar junto conosco, e a gente agradecer a parceria, a gente tem feito muito isso, e chamando os pais nos momentos que são necessários também, durante o processo de desenvolvimento do estudante na universidade. Então, o pai e a mãe, ele também acompanha o seu filho universitário.
Muito obrigada, professora, e é muito importante, né, o fortalecimento desse vínculo aí com a família. A próxima pergunta é mais relacionada a Portugal, professor José Carlos. Como foi o... Não, desculpa, aqui, ó. Com relação ao projeto Mais Contigo em Portugal, como está sendo realizado o retorno das escolas que realizam o projeto devido à pandemia? Ora bem, não tenho uma resposta uniforme para lhe dar, Débora. Nós aqui em Portugal estamos a recomeçar o ano letivo agora e temos escolas onde vamos começar já o Mais Contigo, em regime presencial. Temos escolas que vão começar só no segundo período, o que equivale a dizer que é só em janeiro. Portanto, aqui as aulas começam em finais de setembro e vão até dezembro. O calendário é diferente do vosso. E depois acaba em julho. E, portanto, temos um primeiro período de setembro até ao Natal, depois temos janeiro até abril, e depois temos abril, julho. Portanto, em algumas escolas vão começar só em janeiro, noutras vão começar já em princípios de outubro, mas, portanto, depende de cada região. Aqui na região centro, vamos começar mais próximo de dezembro, no primeiro período, mas próximo de dezembro. No norte, há escolas que vão começar em janeiro e temos escolas que já começaram. Portanto, varia um pouco da realidade regional, depende muito da escola, depende muito de como estiver a percentagem de casos de Covid naquela região e da própria aceitabilidade da escola. Aquilo que nós sentimos é que todas as escolas que tiveram o ano passado querem estar este ano, porque sentem este ano que ainda há mais necessidade de falar de saúde mental do que havia o ano passado. Portanto, fruto do confinamento e da crise que vivenciamos, as pessoas sentem mais necessidade de falar em saúde mental, e de saúde mental, obviamente. Muito obrigada, professor. A próxima também é sobre Portugal. Na verdade, não. Como foi o processo de expansão do projeto em Portugal, né? Uma vez que ele é agora um programa nacional. E tem uma segunda pergunta, o senhor quer responder primeiro essa ou eu posso passar as duas partes? Se quiser dizer a outra, para responder às duas. E como isso funciona? Então, assim, como foi o processo de expansão do projeto em Portugal, né? Uma vez que ele agora é um programa nacional, e como isso funciona, sendo que existem tantas diferenças sociais e culturais em Portugal? Muito bem. Então vamos ver como é que começou. Nós começámos na região centro, aqui próximo de Coimbra, onde tínhamos, digamos, mais controle sobre a situação, onde estudávamos, nós fazíamos a avaliação do programa, na altura chamávamos projeto, em 3 momentos. Fazíamos no início, fazíamos depois do programa e fazíamos uns meses depois do programa. Portanto, havia mais cuidado na avaliação e isto permitiu avaliar a efetividade do programa. Pronto. E uma vez concluído sobre a efetividade do programa, fizemos algumas mudanças, introduzimos uma última sessão de promoção da autoestima e acabámos com uma avaliação, que era a avaliação que fazíamos ali intermédia, agora fazemos só uma no final. Portanto, isto foi a implementação. Ao mesmo tempo, fomos trabalhando, formando pessoas, e neste momento temos várias centenas de pessoas que podem dinamizar o Mais Contigo a nível nacional. Apesar de haver algumas diferenças culturais e apesar de haver questões específicas regionais entre o norte, entre o sul, entre o centro e Lisboa, entre o litoral e o interior, há uma estrutura obrigatória do Mais Contigo que lhe permite dar identidade e uniformidade. E, portanto, escolas de regiões que precisam de adaptar alguma coisa do Mais Contigo, conversam connosco e nós vamos tentando adaptar o máximo possível, mas digamos que há aqui uma área de identidade que não pode ser mexida, porque senão estamos a comparar coisas diferentes
quando avaliamos a efetividade no Norte e no Sul, por exemplo, não é? Portanto, outra coisa é quando há situações específicas, por exemplo, de suicídios, de um acontecimento extemporâneo, seja ele qual for, numa escola em específica, nós aí temos uma intervenção direcionada para isso, mas isso se calhar já não chamamos tanto o Mais Contigo tradicional, mas é o pós-venção, ou é a tela de emoções, ou outro qualquer, que tínhamos que intervir nessa altura, não é? Muito obrigada, professor. Eu aproveito para agradecer a todos os palestrantes, mais uma vez, a todos os participantes da Escola de Enfermagem, a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, e, em especial, os membros do CEPS, que fizeram toda a organização do evento, ficaram aí, se esforçaram, né, para que esse evento pudesse acontecer. Então, nós frisamos, mais uma vez, que esse evento ele tem caráter informativo, e se por acaso você estiver passando por algum sofrimento emocional, ou conhece alguém que esteja precisando de suporte, não hesite em procurar um profissional de saúde, ok? Então, agora eu passo a palavra para a professora Kelly Vedana, para fazer o encerramento do evento. Obrigada, Débora. Eu agradeço novamente a todos os presentes, foi uma honra estar com vocês essa tarde. Agradeço muito o empenho de cada pessoa que fez parte dessa iniciativa ao longo de todo o período e também para que o evento pudesse acontecer agora. Eu espero que esse encontro tenha sido inspirador para vocês e que possa nos unir de alguma forma, né, em busca de alternativas para trabalhar a promoção da saúde mental, prevenção do suicídio, lembrando que ela começa por cada um de nós, né, a promoção da nossa saúde mental, vale a pena lembrar disso no momento que estamos, né, e eu gostaria também de convidar a todos para que esse momento não se encerre aqui, né, para que vocês possam acessar o nosso website, buscar mais informações sobre o Mais Contigo lá. Nós temos, como a Camila disse, esclarecimento de muitas dúvidas ali dentro. Dizer que contatos são bem-vindos, caso as dúvidas ali, né, ou haja o interesse de avaliar a elegibilidade para iniciar o projeto em algum local, né, porque assim que tudo permitir, nós vamos retomar as nossas atividades presenciais, e desejar um grande abraço para todos vocês, que nós possamos estar juntos pelos nossos ideais aí, né, buscando fazer a diferença na promoção da saúde mental e na prevenção do suicídio. Muito obrigada a todos, foi uma grande honra estar com vocês.